speak on a church that perseveres in prayer. Então o Celso ele me pediu para que eu compartilhasse sobre a igreja que persevera na oração. But if you look on your schedule, Mas se você olhar aí no seu papel, I only have 25 minutes on the schedule eu só tenho 25 minutos aqui no programa, né? to teach you on persevering in prayer. Para te ensinar acerca de perseverar em oração. I can't do that. Não tem como a gente fazer isso, né? Anyway, it's a blessing to be here. Let's pray. Mas é uma bênção estar aqui com vocês. Deixa eu orar. Do you want to lead us in prayer? Sure. Just in Portuguese? Okay. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui juntos e para compartilhar da tua palavra e nos juntarmos como igreja, Senhor, de toda parte do mundo aqui. Nós pedimos que o Senhor dê uma bênção especial para essa última sessão da noite, Senhor, nos mantenha despertos e que o Senhor possa encontrar corações abertos e disponíveis para ouvir do Senhor e corresponder, Senhor. Então, seja poderoso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. So we are going back to the roots, Então, nós vamos voltar às raízes das coisas. not of Calvary Chapel, Não acerca da Calvary Chapel, but of the church. mas da igreja. We're going to the book of Acts, Nós estamos trabalhando com o livro de Atos. and I love that E eu amo isso. because we get to see a church that was led by the Holy Spirit, Porque nós temos a oportunidade de ver a igreja sendo liderada pelo Espírito Santo. as you heard yesterday. Assim como nós ouvimos ontem, né? And we see the fruit of people that are following the leading of the Holy E Spirit. nós vemos todos os frutos daquelas pessoas que eram lideradas pelo Espírito Santo. And their emphasis on teaching the word, E a ênfase em ensinar a palavra, on breaking bread together, ao compartilharmos do pão juntos, on fellowship, a comunhão com os outros and on prayer. e em oração. So tonight I have to talk to you about persevering in prayer, which is what we see with the church in the book of Acts. Então, essa noite nós vamos conversar sobre perseverar em oração e é isso que nós vemos aqui na igreja de Atos. And I want to encourage you, and I want to show you the importance and the need of persevering in prayer. Então, eu quero te encorajar e mostrar como é importante nós perseverarmos em oração. Prayer is Então, a oração ela é God's plan to supply man's great and continuous need o plano de Deus em suprir toda a necessidade do homem with God's great and continuous abundance. com a grande e poderosa habilidade de Deus em suprir as coisas. I'm going to repeat that. Então, eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Prayer is God's plan to supply man's great and continuous need Então, a oração é o plano de Deus em suprir a maior necessidade dos homens with God's great and continuous abundance. com a maravilhosa e grande abundância que Deus tem. Continuous abundance. A contínua e abundante provisão de Deus. You want me to do it in Spanish? No. He doesn't want me to speak in Spanish. He wants me to do it in English. You got to translate that. O Ray ele tá louco para ensinar em espanhol e para me traduzir para o português, mas eu estou forçando ele a ensinar em inglês. And prayer is Proverbs 3, 5, and 6. Então a oração na verdade é Provérbios 3 de 5 a 6, né? Could you read it? Sure. Então vamos ler. My dad was a pastor. O meu pai ele era um pastor, He was a church planner. ele era um plantador de igreja. He went from the States to Argentina. Então ele saiu dos Estados Unidos e foi para a Argentina. He spent over 40 years church planning in Argentina. Ele investiu 40 anos de sua vida em plantando igrejas na Argentina. And I was born in Argentina. E aí então eu nasci na Argentina. And one of the things that I learned from my dad, E uma das coisas que eu aprendi com o meu pai, and that he would say often, was Proverbs 3, 5, and 6 is a great definition on prayer. e é algo que eu ouvia direto dele, que Provérbios 3, de 5 a 6, né,
5 e 6 é uma boa definição para a oração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Because when we pray, that's what we should be doing. Porque quando nós oramos, é isso que nós deveríamos estar fazendo. We're trusting God. We're relying on God. Nós estamos confiando em Deus. And we're depending on Him. E aí então nós estamos dependendo nele. Now, the Bible is a book of wonderful answers to prayer, E a Bíblia ele é um livro maravilhoso de respostas de oração, of great faith, de grande fé and even a greater God. e de ainda assim um Deus que é ainda muito maior que tudo isso. And I want to encourage you to see some of the promises that God gives us in His Word, E eu quero te encorajar a ver grandes dessas promessas que o Senhor tem para nós em sua palavra. and hopefully that stirs faith in your heart. E eu espero que tudo isso possa aumentar a fé em seus corações. And a desire to pray more. E um desejo para orar mais. We notice two things in the Bible. E nós notamos duas coisas na Bíblia. He is more than willing to listen to our prayers Que Ele é mais aberto para ouvir as nossas orações. and to answer our prayers, E Ele é disposto em responder nossas orações. and He is more than able to answer our prayers. E Ele é mais do que capaz e poderoso para responder nossas orações. The first one, He is more than willing. Então, a primeira é que Ele está mais do que disposto. We never read a complaint that His children ask for too much. Nós nunca ouvimos Ele reclamar de que os pedidos de seus filhos é demais. Joshua prays that the sun and the moon stand still. Né? Josué ele ora e o sol ele para. And God answers that prayer. E Deus então ele respondeu essa oração. And it says that there was no day like that, E diz que não existiu outro dia como aquele. that the Lord heard the voice of a man. De que Deus ele ouviu a oração de um homem. Elijah, Elias, né? he prayed fervently that it wouldn't rain, Ele orou fervorosamente para que não chovesse. and it didn't rain for 3 years. E não choveu por 3 anos. And then he prayed again fervently that it would rain, E ele volta então a orar fervorosamente e aí chove. and he prayed in between that fire would descend from heaven in the altar. E que entre essas duas orações ele orou para que viesse fogo dos céus até esse altar. And God answered all 3 of those prayers. E Deus ele respondeu as 3 dessas orações. And we can go through the Bible and see time after time God is willing to answer prayer. E nós podemos ver em toda a Bíblia que Deus, vez após vez, ele está disposto a responder orações. If you remember Abraham, Se você lembrar de Abraão, when God reveals to him what He's going to do with Sodom and Gomorrah, quando Deus revela a ele o que ele vai fazer com Sodoma e Gomorra. we were talking about that this afternoon with Hugo. Estava conversando hoje à tarde com o Hugo sobre isso. And Abraham starts negotiating with God, E aí então Abraão começa a negociar com Deus, né? but he stops short. Mas ele para numa medida. But what does God do? E aí o que Deus faz? He answers Abraham's desire to save Lot and his family. Deus ele responde à oração, o desejo de Abraão em salvar Ló e sua família. Even though Abraham gave up, Mesmo que Abraão ele havia desistido. he was gracious to rescue Lot and his family. Né? Deus ele foi gracioso em salvar a família de Ló. We see Moses Aí nós vemos Moisés interceding for the nation of Israel that God is going to destroy, and God doesn't destroy it because Moses prays. intercedendo pela nação de Israel, que Deus queria destruí-la, mas ele não a faz porque ouviu a oração de Moisés. You can look it up later, Psalms 106:23. E você pode ler mais tarde em Salmos 106, né, de 1 a 3. And he is more than able to do these things because he's all powerful. E ele é mais do que poderoso, capaz de fazer todas essas coisas porque ele é todo poderoso. Jeremiah 32:27 says, E Jeremias 32:37 diz o seguinte: "Is there anything too hard for me?" existe algo muito difícil para mim. And before that, in verse 17, E antes disso, no 17,
Jeremiah is praying, and he states that same thing. There's nothing too hard for God. Né, Jeremias está orando e ele diz, né, será que existe algo tão difícil assim para Deus? And we all know Ephesians 3:20, correct? E todos nós sabemos, né, de Efésios 3:20, né? He is able to do more than we can even ask or think. É aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. We need to be reminded of these truths. Então nós precisamos ser lembrados dessas verdades. Even though we know them, sometimes we forget. E mesmo que nós sabemos disso, né, às vezes nós acabamos esquecendo. Now the disciples knew this. They knew the scripture of the Old Testament. Então os discípulos, eles conheciam as escrituras, eles sabiam do Antigo Testamento. But on top of that, they had heard Jesus teach them the need to persevere in prayer. E acima disso tudo, eles ouviram de Jesus que eles precisavam perseverar em oração. And Jesus, before going to the cross, in John 13 through 17, Então Jesus, antes de ir para a cruz, né, em João 13:17, many times repeated that anything that they asked of the Father, he would do. muitas vezes ele repetiu, né, que tudo aquilo que eles pedissem em seu nome para o Pai, ele o faria. And what do we see after Jesus' ascension? E o que então nós vemos depois que Jesus subiu aos céus? In Acts chapter 1, verse 5, Jesus tells the disciples to wait until they receive power from on high. Em Atos 1, né, nós vimos, né, a instrução para que eles esperassem até que o poder viesse do alto. And the idea of wait in Scripture, waiting on God, E a ideia de esperar em Deus nas Escrituras is not waiting passively, not doing anything. não é nós esperarmos passivamente sem fazermos nada. It's trusting in God and depending on God. É confiar em Deus e esperar em Deus. It's what we see them doing in Acts 1:14. E é isso que nós vemos eles fazendo aqui em Atos 1:14. They are united together and they persistently are in prayer. Eles estavam juntos, né, e perseverando em oração. And what happens? E aí, então o que acontece? The Holy Spirit comes, they receive power. O Espírito Santo vem, eles recebem poder. 3,000 souls are saved. 3.000 almas são salvas. And then in Acts 2:42, it tells us that they devoted themselves to prayer, among other things. E aí, em Atos 2:42, né, diz que eles se dedicavam ao ensino e oração e outras coisas. In Acts 4, E aí, em Atos 4, they are suffering persecution. então eles estão sofrendo essa perseguição. Peter and John go back to the disciples, Né, Pedro e João, eles voltam aos discípulos. to the Christians, and immediately they pray. E então, imediatamente, eles começam a orar. And they are filled with boldness, and the Holy Spirit comes upon them again. E, mais uma vez, o Espírito Santo vem sobre eles e dá a eles ousadia. Acts chapter 12, E aí, em Atos 12, Peter's in prison. né, Pedro na prisão, Herod wants to behead him the next day or kill him the next day. Herodes quer matar ele, né, no próximo dia. And it tells us in Acts 12:4 that the church is praying persistently for him all night. E aí, então, em Atos 12, versículo 4, diz que eles passaram a noite orando por Pedro. Now this is a little bit funny. Agora, isso aqui é um pouco engraçado, né? If you know the story in Acts 12, Se você conhece essa história, né, em Atos 12, they are praying for him that God will release him. eles estão orando para que Pedro fosse liberto. Peter is released miraculously from prison. Então, de uma forma miraculosa, né, Pedro, ele é liberto da prisão. He knocks on the door, tries to get into where they're having prayer, E aí ele chega no lugar onde eles estão orando e bate na porta. and they don't believe it's Peter. E eles não acreditam que é Pedro que está batendo, né? I don't think they had a lot of faith when they were praying, Eu acho que eles não tinham muita fé quando estavam orando. but God answered their prayers. Mas Deus, ele respondeu essa oração. He is a gracious God. Ele é um Deus gracioso. He is willing and he's more than able. Ele está disposto e ele é capaz de responder. And we see the church in Acts Então nós vemos aqui a igreja em Atos that they are persisting in prayer. que eles persistiram em oração. We see that
for us to persist in prayer or to persevere in prayer, it's commanded by Jesus. Então nós vemos isso, que persistir em oração, perseverar em oração é algo que Jesus nos disse. So what is to persevere? Então o que quer dizer perseverar? It's to persist, Então persistir, to go on resolutely, de ir de forma resoluta, to be insistent, insistir, be constantly diligent. constantemente diligente. And Jesus teaches the disciples that that's how they should pray. Então é dessa forma que Jesus ensinou aos discípulos que eles deveriam estar orando. In Luke chapter 11 verse 9, Então em Lucas capítulo 11, versículo 9, same passage in Mark 7:7. e mesmo em Marcos 7:7, He says to them, "Seek and you will find." What is the next one? No, he says, "Ask and I will answer. Seek and you will find. Knock and it will be open to you." is it, Stop laughing, Steve. Is it Luke what? Luke? Luke 11:9. Ok, Lucas 11, 9, né? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. And the verb tenses in the Greek Então, no grego, esses verbos is to ask and continue to ask, quer dizer que é para nós pedirmos e continuarmos pedindo, to seek and to continue to seek, and to knock and to continue to knock. buscar, continuar buscando e bater e continuar batendo. And then he teaches again in Luke chapter 18. E aí, mais uma vez, em Lucas 18, Now Luke presents Jesus as a man. então Lucas ele está ensinando acerca de Jesus como o homem, né? So we have in Luke a lot of the recordings of Jesus when he's in prayer. Então aqui no Evangelho de Lucas nós vemos vários momentos em que Jesus ele está em oração. And lessons on prayer. In Luke 18, we have the parable of the need to persist in prayer. Could you read Luke 18:1? Então vamos ler em Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. You notice what it's saying there? Então, The need to pray always and not give up. Então vocês notaram o que diz aqui, né? A necessidade de orar e nunca desanimar. And we see that in the early church. That's what they're doing. Então, They have learned this. Nós vimos isso na igreja primitiva, né? Eles viram isso e eles aprenderam. They didn't with Jesus, but once Jesus was gone, then they learned to do this. Uma vez que Jesus partiu, né? Eles aprenderam a viver dessa forma. And you remember the parable, right? Então vocês lembram da parábola, né? It's a widow that goes persistently to this judge that's unjust. Aquela parábola da viúva que foi persistente, ela vinha até esse juiz, né? Vez após vez. And the judge won't do what's right, but because of her persistence, he does it. Então o juiz ele não estava disposto a fazer o que era certo, mas por conta da persistência da viúva, ele o faz. And then Jesus concludes the parable with verse 7 and 8. 18, 7 and 8. Então Jesus ele conclui, né, com o versículo 7 e 8 da parábola. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Okay, you went too far. Oh, sorry, it No, it's wasn't okay. 7 and 8. Yeah, just the first part of 8. Oh. So he's teaching on the need to pray always and not give up. Então ele está ensinando sobre a necessidade de orarmos e de não desistirmos. And then he gives that contrast between the unjust judge and God the Father. E ele faz o contraste, né, sobre esse juiz e Deus, o nosso Pai. And he says, I tell you, he will swiftly grant them justice. Então ele conclui, né, dizendo que ele lhes fará justiça e depressa. He's encouraging them to pray and to persist in prayer. Então ele está encorajando eles a continuar e perseverar em oração.
that it's going to bring great results. e que isso vai trazer grandes resultados. And the early church did it. E então a igreja primitiva ela fez isso. And we know that that church was led by the Holy Spirit, E nós sabemos que essa igreja ela era liderada pelo Espírito Santo. and the Spirit led them to pray persistently. Então o Espírito Santo liderava eles para continuar orando persistentemente. Now, you may have complaints about your church Agora, talvez você tenha alguma reclamação acerca da sua igreja, because it may not look a lot like the church in Acts. porque talvez ela não se parece muito com a igreja em Atos, né? And probably one of the main problems with your church and with you, E provavelmente um dos problemas que existe em você e na sua igreja, as it is with me, e que existe em mim também, is that I don't practice this. é que eu não pratico isso aqui de forma correta. I don't persevere in prayer like I should. Eu não persevero em oração da maneira que eu deveria. But we see when they do, Mas aqui nós vemos de que quando eles o fazem, God does great things for them. Deus ele faz grandes coisas através deles. Paul persevered in prayer. Paulo ele perseverou em oração. Remember in 2 Corinthians 12, Lembra em 2 Coríntios 12, he is asking God to remove that thorn in the flesh. lembra que ele pedia a Deus, né, para que removesse aquele espinho da carne. And God did not give it to him. E Deus ele não ouviu essa oração, não fez isso por ele. But because he persevered, Mas porque ele perseverou, he got an answer that brought him peace and understanding. ele recebeu uma resposta para essa oração e que trouxe então entendimento para ele. God told him that my grace is sufficient Deus disse a ele, olha, a minha graça lhe basta, because my power is perfected or is seen in your weakness. porque o meu poder ele é visto através da sua fraqueza. So God had a purpose in it. Então Deus ele tinha um propósito com isso. And because Paul persevered, he saw that God spoke to him and showed him that. Então, porque Paulo perseverou em oração, Deus respondeu e ele recebeu essa resposta. In the early church that's persevering in prayer, Então, a igreja primitiva, quando persistia em oração, what happens to them? o que acontecia com eles? They receive power, Eles recebiam poder, they receive the fullness of the Holy Spirit, eles eram cheios então do Espírito Santo, they receive boldness, eles recebiam essa ousadia and they are effective. e então eles trabalhavam de forma efetiva. And many lives are transformed. E muitas vidas foram transformadas. Because in Acts 1:8, Jesus promised them that they will receive power to be witnesses. Porque em Atos 1:8, né, eles receberam essa promessa que eles receberiam o poder do alto para ser testemunhas. Now, nothing is promised to those who do not pray, Agora, nada é prometido àqueles que não oram. but we have so many great promises to those who pray and cry out to God. Mas nós encontramos várias promessas para aqueles que perseveram em oração, respostas de Deus. Paul, when he writes to the churches, Então, Paulo, quando ele escreveu às igrejas, you got to understand that when you read the Bible and the epistles, você precisa entender que quando nós lemos a Bíblia e principalmente as epístolas, you're reading Romans or Ephesians or Colossians, né, Romanos, Efésios ou Colossenses, you're probably reading it at home. quando você lê em sua casa, né? But when Paul is writing, he's writing to the church of Rome or the church in Ephesus. Então, Paulo ele estava escrevendo essa carta para a igreja em Roma ou em Éfeso. They receive the letter and they read it as a church. Então, eles recebiam essas cartas e eles leriam juntos, né, como uma igreja. And in Romans 12:12, E então, em Romanos 12:12, it says, "Be persistent in prayer." diz lá para perseverar, persistir em oração. In the context is E então, e o contexto lá, everything that you do one another, to love one another. tudo lá, né, diz assim, uns aos outros, amar uns aos outros e tudo mais. Ephesians chapter 6, verse 18. Efésios 6, versículo 18. Paul tells them to pray always for everyone
and then he adds for me, for Paul. Paulo está dizendo para eles orarem uns pelos outros e aí ele acrescenta, né, ore por mim. So that is to persevere in prayer. Então isso é perseverar em oração. Colossians chapter 4, verse 2. Colossenses 4, versículo 2. He tells them to be constant in prayer. Né, diz para estar constantemente em oração. To the church in Thessalonica, Para a igreja em Tessalônica, he tells them to pray without ceasing. ele diz lá para orar sem cessar. And Paul tells them that he practices that. Então Paulo diz que eles praticavam essas coisas. 1 Thessalonians 3, chapter 3, verse 13 says that he prayed day and night for them. 1 Tessalonicenses 3, 10, né, 3:10. 3:10 diz que eles perseveravam, eles oravam. So we see Jesus is teaching them that they should persevere in prayer. Então nós vemos que Jesus estava ensinando a eles para perseverar em oração. We see the early church practices that, Então nós vemos que a igreja primitiva praticava isso, and it bears great fruit. e isso produziu grandes e bons frutos. We see Paul teaching that to the churches too when he writes to the churches. Então vemos Paulo, né, ensinando isso quando ele escrevia para as igrejas. In Luke 18, which we already saw, E em Lucas 18, né, nós já vimos isso daqui. we see that when we're persistent in prayer, that's going to produce faith. Então nós vemos que quando nós persistimos em oração, isso vai produzir fé. And the absence of prayer E que, makes our love grow cold. a ausência de de oração vai fazer com que o nosso amor fique frio. Oración. Oração. Okay. Sim. Jesus tells his disciples again, watch and pray to not enter temptation. E Jesus disse aos seus discípulos, né, para orarem e para tomarem cuidado para que eles não caíssem em tentação. The reason we struggle so much with temptation and sin E a razão a qual eles tinham tanto problema com pecado e tentação is because we're not obeying that commandment. é porque nós não estamos, ou eles não estavam, né, cumprindo com esse pedido, esse mandamento, essa instrução. Now, the amazing thing that happens when they persevere in prayer Agora, a coisa maravilhosa que acontecia quando eles perseveravam em oração is the start of churches, era o começo, né, de igrejas novas, Acts 2, Atos 2, Acts chapter 10, Atos capítulo 10, Acts 16. Atos 16. There's a group of ladies that are praying. Existia esse grupo de mulheres, né, que estavam orando. Paul, through a vision of a man from Macedonia, goes there. E Paulo, através daquela visão do homem da Macedônia, ele vai até esse lugar. And he's the answer to their prayers. And the church started there in Philippi. Então ele é a resposta da oração daquelas pessoas, né? E ele começa essa igreja em Filipai. Yeah. Filipenses, Exactly. né? Okay. Easier. We are invited to affect things that are eternal or of eternal consequences through prayer. Então nós somos convidados, né, a agirmos em coisas eternas através da oração, The saving of souls, né? A salvação de almas, saving of marriages, né? A salvação de casamentos, the transformation of lives. transformação de vidas. We are invited to affect things that are eternal. Nós somos convidados a transformar e a tocar coisas que vão ser eternas. Do you know who you are, child of God? Você reconhece, você sabe quem você é como filho de Deus. Do you know the power that dwells in you through the Holy Spirit? Você conhece o poder que habita em vocês através do Espírito Santo. And how much God wants to use you and use your church E o quanto Deus ele quer usar a tua vida e usar a tua igreja for His glory. para a sua glória. It's amazing the promises we have in the Bible. Maravilhosas promessas que nós encontramos na Bíblia. James chapter 4, verse 2 Tiago 4, versículo 2, says that you have not because you ask not. diz lá, né, que você não recebe porque você não pede. That means that if you would ask,
Isso quer dizer, né, que se você não pedir, you would have. ou se você pedisse, você receberia isso. Now then he clarifies, some are asking for selfish ambition, E aí ele esclarece, né, que alguns estão pedindo por coisas para a sua própria ambição. and he is a good father and a wise father, and he's not going to give us things that are bad for us. E ele é um bom pai, um pai que é sábio, então ele não vai dar coisas para nós que vai nos atrapalhar. But if we ask things that are according to his will, Mas se nós pedimos a ele coisas que são de acordo com a sua vontade, he's going to answer those things. ele vai responder de acordo com isso. But we need to ask. Mas He has nós, designed it that way. nós precisamos pedir, né? Ele desenvolveu dessa maneira. And when we persevere in prayer, E então, quando nós perseveramos em oração, it transforms us to see the things the way God sees them. isso transforma nossas vidas para que nós possamos ver as coisas da maneira com que Deus vê. To want his will to be done on earth, not our will. Para desejar que a sua vontade seja feita na terra e não a minha vontade. His kingdom to come, not my kingdom. O seu reino possa vir, não o meu reino. So I think I probably extended my time. E eu acho que eu já acabei com o meu tempo que eu tinha para pregar. To wrap it up, Então, para nós terminarmos aqui, Jesus told us to pray and to persevere in prayer. Jesus ele nos ensinou que nós devemos orar e perseverar em oração. So what should we do? Então, o que devemos fazer? Let's have a study on prayer, Vamos ter um estudo, né, sobre oração. right? Né? That's what we do. É isso que fazemos, né? We want more knowledge, Nós sempre pensamos em adquirir mais conhecimento, but we don't apply the knowledge. mas daí nós não trazemos a aplicação para esse conhecimento. When I ask my daughter to clean a room, Quando eu peço à minha filha, né, para ela limpar o quarto dela, I don't want her to come back eu não quero que ela volte para mim mais tarde and tell me that she got together with her friends to do a study on how it would look to clean the room. Eu não quero que ela venha para mim mais tarde e fale, olha, eu me encontrei com meus amigos e aí nós fizemos um estudo como é que deveria parecer o quarto arrumado. Or to say, we learned it in Greek. Ou para me dizer assim, olha, eu aprendi o que significa isso no grego. I want her to clean a room. Eu quero que ela simplesmente arrume o quarto. And Jesus wants us to pray and to persist in prayer. Então Jesus ele quer que nós oremos e perseveremos em oração. And when we do it, E então quando nós fazemos isso, we will see the fruit and the blessing of it in our lives and in the lives of those around us. nós vamos ver o fruto em nossas vidas e nas vidas de todos ao nosso redor. And we won't see all the fruit on this earth, E nós não vamos ver todos esses frutos aqui na terra, but we will in heaven. mas nós vamos ver quando nós chegarmos no céu. Of so many lives changed because we were faithful to His word. Tantas vidas que foram transformadas porque nós continuamos fiéis na oração por pessoas. Ian Bounds says, Ian Bounds, Ian an author. Bounds, Yeah, you can't translate that. Não, But, only God can move mountains, E então esse autor ele diz que somente Deus pode mover montanhas, but faith and prayer can move God. mas a oração e a fé elas podem mover a Deus. So I encourage you to practice what the early church did, Então- persevering in prayer. Eu quero encorajar vocês a fazer tudo aquilo que a igreja primitiva fazia, né? Persistir em oração. And go back to Luke 18 or Luke 11 Volta lá em Lucas 18 ou 11. and meditate on the words of Jesus, Medite nas palavras de Jesus that would produce faith in your heart e que isso possa então produzir fé no coração de vocês and a desire to obey His word. e um desejo em obedecer a sua palavra. May God bless you. Que Deus te abençoe.